Transcendências, de Maria Rita Kell, a espiritualidade na vida contemporânea, com Jurandir Freire Costa. Qual o lugar da espiritualidade nos dias de hoje? Ainda há espaço para a religião na vida contemporânea? Nos últimos séculos, o homem olha cada vez mais para as coisas da terra e menos para as coisas do céu. Não foram poucos os artistas e filósofos que decretaram a morte de Deus. A vida espiritual perdeu o rumo. Hoje vivemos tempos de mudança acelerada. Em meio à desordem, renasce a busca por sentido. O ser humano procura respostas que transcendam o cotidiano. Será o renascimento de Deus? A ideia de transcendência não é uma ideia de transcendência em geral. Eu estou particularmente trabalhando a questão da transcendência religiosa e, no caso, da transcendência religiosa que modula um pouco nossa cultura, ou seja, a transcendência judaico-cristã, né? E sempre que eu falar de cristianismo aqui, que eu vou acabar falando, vocês entendam que, para mim, não existe diferença de base nenhuma com o judaísmo. É uma mesma raiz, digamos, uma mesma raiz teológica, é uma mesma base de visão de mundo, é claro, com a ruptura do cristianismo, que só vai ser tocado efetivamente por conta da influência que ele teve na cultura europeia e, por extensão, nos países periféricos, né, como o Brasil, que tiveram influência via cultura ibérica. Então, do ponto de vista da transcendência, o que se diz hoje é que nós somos uma cultura que estaríamos saindo da chamada era da religião. E o que é que quer dizer isso? Quer dizer que durante muito tempo a cultura europeia ela foi extremamente marcada pela ideia da transcendência religiosa. E o que é ser marcado pela ideia da transcendência religiosa? É dizer que os sujeitos, os indivíduos, partícipes ou membros dessa cultura, se definiam assim a natureza do que eles eram por relação a um outro, a um ser que era tido como superior e exterior. Havia, nessa concepção de transcendência, ou seja, daquilo que não é imanente, essa ideia de descontinuidade entre duas substâncias, né? O ser divino, que era onipotente, onipresente, que se bastava, autossuficiente e que era necessário no sentido de não poder deixar de ser, não poder deixar de existir tal como era, essa seria a concepção, né, da potência sobrenatural, da agência criadora. Esse ser necessário, autossuficiente, independente, né, ele que determinava o que nós, seres humanos, éramos. Então, nós éramos contingentes, né? Nós poderíamos não ter sido, nós fomos criados, nós éramos a criatura, as criaturas, de modo que, para que a criatura realizasse ou atualizasse seu melhor potencial, sua conduta ética deveria ser a de exercer sua liberdade ou usar sua liberdade para obedecer ao outro, para obedecer a esse Deus, para obedecer a essa instância que do lado de fora, por assim dizer, da natureza humana, lhe dava as coordenadas, dirigia qual era ou qual deveria ser a vida boa, a vida reta, a vida justa, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro bem, etc. Esse ethos, essa visão de mundo, então, diz aí os historiadores, em particular de mentalidades, os filósofos e teólogos, tudo isso começou a desmoronar na era moderna, ou na idade moderna europeia. O ano de 1453 foi um marco na história do homem ocidental. Com a tomada de Constantinopla pelos turcos, chegava ao fim o Império Romano e o cristianismo sofria seu primeiro grande abalo. 2 séculos depois, veio o Renascimento. Era hora de reformas. Teólogos como Calvino e Lutero apostaram no saber do homem para a interpretação dos textos sagrados e não mais na autoridade da Igreja. Por toda parte, vigorava o humanismo. A Igreja Católica também fez sua própria reforma para se adaptar aos novos tempos. Com a Revolução Francesa, começa a ser concebida a ideia de um Estado laico, sem interferência religiosa.
A partir da Era Moderna, a mentalidade ocidental se afastava cada vez mais da religião. O característico desse período, no que concerne à transcendência, é que os ideólogos, os elementos conceptivos, os revolucionários, os políticos, os filósofos, em suma, tudo aquilo que a gente poderia chamar impropriamente da intelectualidade de então, pois bem, essas pessoas disseram não. Acabou o reinado da heteronomia. O sujeito é autônomo. Ele é produtor do seu próprio destino. Ele é produtor de sua própria história. Ele é criador e inventor de suas próprias instituições. O sujeito não pode alienar essa potência a nada de fora, do contrário, nós veremos o quê? Nós veremos o surgimento do obscurantismo. Nós veremos o surgimento dos despotismos. Nós veremos o surgimento, o aparecimento ou a reprodução de todos os banhos de sangue que nós temos acompanhado até então na vida política, desde que o Estado europeu se formou. Tudo isso, se dizia, é em parte responsabilidade dessa delegação indevida que nós fizemos a algo fora de nós para nos governar. E esse desconhecimento nós pagamos caro. Esse desconhecimento se traduziu em morte, carnificina, desolação. A partir de agora, nosso destino está em nossas mãos. Só existe uma transcendência, a qual cada um de nós individualmente vai ter que obedecer, que é a transcendência da natureza. É na natureza, e conhecendo a natureza de maneira racional, que nós poderemos saber quem somos, que nós poderemos saber qual a melhor forma de nos conduzirmos na vida eticamente, ou seja, escolhendo o bem e evitando o mal. Mas, evidentemente, que essas teorias, que no direito se chamaram de justnaturalismo, na filosofia de naturalismo e por aí vai, né? Essas teorias tinham um problema, que era de dizer, bom, nós podemos de fato conhecer a natureza, mas só que a natureza tem algumas coisas que fazem, na natureza existe algo que nos torna semelhantes. Algo de natural em todos nós nos faz parecer comuns, ou seja, existem predicados comuns a nós que são da natureza, mas a natureza também nos faz diversos. A natureza nos faz desiguais, diferentes. Como então nós vamos conciliar isso para poder definirmos ou implantarmos um tipo de transcendência, né? Um tipo ou a ordem cultural onde muitos reconheçam que alguma coisa são mais importantes do que outras. Criou-se então esse artefato, que foi o artefato do bem comum esse cuja morada seria o Estado e seria a política democrática, né? Ali haveria o bem comum. E o bem comum seria um número de termos mínimos dos quais nós não pudéssemos discordar. O bem comum, o direito à vida, o bem comum, o direito à liberdade e o bem comum, o direito à busca da felicidade de cada um. Isso, então, seria esse bem comum que veio substituir mais ou menos a instância onipotente, onipresente do tempo da grande era do catolicismo medieval, do grande dossel simbólico do cristianismo europeu. Esse bem comum ia ser a régua, ia ser o termômetro que ia medir o que se passava do ponto de vista dos valores pessoais ou individuais. Foram divididos em grandes 5 escaninhos, né? Que seriam a liberdade de curiosidade científica, ou seja, ninguém mais vai poder, nenhuma instância, né, vai poder mais pedir a alguém que pare a sua curiosidade, porque contraria o dogma religioso. Então, nada de fogueira para Galileu nem para Giordano Bruno. Então, para aí, liberdade de curiosidade científica, liberdade de expressão estética, ninguém mais vai obrigar agora a Adão a botar uma folha de parreiro de figueira para não aparecer com suas vergonhas nos palácios e nas pinturas das igrejas. Ninguém mais vai poder mandar dissipados e pródigos para a Bastilha por uma letra de cachê, ou seja, moralidade privada, familiar,
também vai sair do escrutínio público. Ninguém mais vai impedir a liberdade econômica de iniciativa individual, ninguém vai mais impedir que esse aqui pode ganhar dinheiro, esse aqui não pode, esse aqui pode ter terra, esse aqui não pode, esse aqui pode prosperar e outro não. Finalmente, o último item, que era a liberdade de confissão religiosa. Isso nem preciso relembrar, vocês sabem o que foi a guerra absolutamente sanguinolenta entre os reformados, né? Alguns dos quais protestantes e outros não, mas entre os reformados e os católicos. Rolando Boldrin recebe grandes nomes da música popular brasileira. Você vai... Três grandes correntes, ou três grandes características, três grandes desenhos da explicação da natureza religiosa passaram a existir no século XIX. O primeiro é o que eu chamaria de religião como polícia do sublime. O que é que eu quero dizer com isso? Esses autores diziam, vejam bem, Kant disse que o sublime é aquilo que excede, que cai fora da razão teórica. A razão chega a um ponto onde ela para, e todo mundo sabe. Eu só posso pensar em qualquer coisa quando eu projeto nas coisas, isso para Kant, né? A ideia de tempo, espaço, causalidade. Fora disso, eu não vejo nada. Ou melhor, eu sou afetado, mas não sei o que é. Ora, no entanto, esses são os limites da razão teórica. Tem qualquer coisa que cai fora, eu não sei explicar o que é. No entanto, ele dizia, tem valor, esse é o sublime estético, é o sublime moral, etc, etc. Pois bem, aplicado esse esquema kantiano, pelo racionalismo secular, a religião, o que é que foi dito? Foi dito o seguinte, olha só, o que é que a religião faz? A religião pega esse sublime e como? Não sabe mesmo interpretá-lo. Porque até a gente que é racional não sabe, ela vai então o quê? Regrá-lo. Foi a tese de Max Weber. Max Weber disse, existe certas pessoas que possuem o chamado carisma. O que é carisma a gente não sabe, porque é encantamento. Carisma é glamour. Carisma a gente poderia chamar de sedução. E entre essas pessoas que têm carismas, uma tem o que ele chamava de carisma profético, ou seja, são aqueles que surgem no interior da própria religião, renovando o vocabulário, inovando as crenças, que seriam os profetas. E um tipo de profetismo é o profetismo do Jesus de Nazaré. Muito bem, uma vez que existe esse carisma que a gente não sabe explicar, como surge um profeta que, de repente, diante de uma tradição, vem e inova, acrescenta qualquer coisa que nós não sabemos dizer. Uma vez que existe algo de inefável, uma vez que existe algo de difícil de ser teorizado, qual é a função da religião? A religião é fazer com que isso que foi descoberto e que é uma espécie de indivíduo rebelde e redento que não entra em canto nenhum, ou um pensamento que não se adequa a nada, ela vai e policia. É a polícia do sublime. Ela vai e traz e enquadra ele que em rituais, em distinções hierárquicas de vozes, ou seja, são os ministérios das palavras, são o sacramento, é a cultura santorial, de maneira que quando aquilo que início era inquieto está bem inquieto, a religião cumpriu sua tarefa. Ela faz então isso. O que ela faz é simplesmente integrar a cultura hegemônica ou a cultura dominante a alguma coisa que surge de uma forma rebelde, de uma forma que não se deixa decodificar por aquilo que são as leis e os costumes que dominam certa época. Então, a função da religião é, dizia ele, uma espécie de burocracia do bem, quer dizer, não é ele que dizia, não, sou eu. É uma espécie de burocracia do bem. Aquilo tem valor, a gente enquadra ele em tanto ritual, tanto incenso, tanto Pai de Nosso, tanta penitência, que ele fica quieto lá em cima. Então é feita a rainha da Inglaterra, reina, mas não governa, a gente se remete,
deixa aquilo tranquilo, aquela religião serve para isso. Ela é irracional, ela é obscurantista, ela é tudo isso, mas faz uma função que a gente, imagina, de mãos limpas, jamais poderia fazer. Que é imaginar que está explicando qualquer coisa que efetivamente a gente não sabe. Deixemos a tarefa suja, né, para esses bárbaros do pensamento, para esses proto-cientistas ou proto-conhecedores, que são esses espíritos religiosos. Foi a primeira definição que se deu de religião, que eu estou chamando, né, a religião nessa clave de burocracia do bem e do policiamento do sublime. O segundo procedimento desses autores do século XIX foi de dizer, não, a religião nada mais é do que um fetiche da completude. O que é que quer dizer com isso? Vamos explicar essa palavra esquisita. Acontece que toda cultura, ela propõe um sentido para todo mundo. Mas, em dado momento, o sentido que ela propõe não justifica aquilo que a gente é obrigado a aceitar. Ou seja, em dado momento, você, quando é criança, leva uma palmada e diz, é assim porque é assim. Quando é mais adulto, se não for assim, vai para a cadeia. Por quê? Porque nenhuma totalidade cultural é coerente a ponto de dar conta de toda a manifestação da inventividade, da novidade, da criatividade humana. E nenhuma totalidade cultural consegue explicar as escolhas arbitrárias que a cultura faz, que não são gratuitas, mas são arbitrárias, e depois conseguir impô-las com a aquiescência dos súditos, sem que algum deles reclame. Ora, no lugar da reclamação, no lugar onde aparece o furo da cultura, aí eu coloco aí a religião, disse esses intérpretes. A religião vem para fechar, para fazer a ponte na lacuna da cultura onde as incoerências aparecem. Então, diziam esses teóricos, entre os quais está de Bonal, Joseph de Maistre, Durkheim, Comte, de certa forma, e inúmeros outros, eu não vou agora aqui encher os ouvidos de vocês com nomes, né? Depois quem quiser eu posso dar. Todos esses autores, em suma, diziam, veja, para que existe religião? Religião existe como rito de passagem, ou seja, para explicar por que é que um adulto que vai fazer tal coisa tem que se submeter a tal coisa quando aquilo é arbitrário. Ou então para explicar porque uma criança, ao passar para adolescente, tem que aguentar aquilo. O outro, para entrar na universidade, tem que aguentar trote. Você, ao casar, tem que assumir um certo tipo de compromisso que, ao lado da alegria, vai gerar muita tristeza. Você, porque ao ter filho, tem que assumir um compromisso e acertar o funcionamento do papel que vai lhe trazer enorme felicidade, um trabalho gigantesco, sobretudo de 1 aos 6 meses de idade, né? Na Grécia, nenhum papai ficava grávido, você sabe muito bem, né? Pois bem, e na Grécia a cultura não existia aquilo. Aqui, ai do papai que não fica grávido. Então, para ficar grávido, você tem que ter uma justificativa para isso, e é justificativa entre isso que cada um se recusa a dar e que a cultura diz, tem que fazer. Do contrário, você não é como nós, você não é de nossa cultura, você não vai ter o nosso apreço, você não vai ter nossa admiração, você vai cair fora, vai ser o outsider, entende? Para fazer isso, o que a cultura faz? A cultura vai e aciona de novo o trabalho sujo de quem? Da religião. Para o filósofo Ludwig Feuerbach, Deus nada mais era do que uma projeção exterior da natureza humana. A religião como ilusão também foi assumida por Marx, que a chamou de ópio do povo. A religião é o símbolo da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e a alma das condições desalmadas. Mais tarde, Nietzsche decretou a morte de Deus. A religião para o filósofo era uma moral escrava que inverteu os valores. O orgulho e a competição tornaram-se pecado, enquanto a caridade, a humildade e a obediência tornaram-se virtudes. No século passado, Freud descreveu a religião como uma neurose obsessiva da humanidade. Deus seria uma espécie de pai idealizado, um protetor que serve para suprir o nosso desamparo. É ela que vai ter que justificar o rito de passagem, é ela que vai ter que justificar o rito de sacrifício, é ela que vai ter a função de teodiceia, ou seja, de justificativa do mal. De novo, os mestres racionalistas, eu estou teatralizando um pouco, que é para poder vocês terem uma ideia de como esse debate é menos puro, menos nobre do que a gente pode imaginar, entende?
Muito bem, os mestres racionalistas, mais uma vez, do jeito que deram a tarefa suja, no que se tratava do carisma, de explicar o profetismo, quando se tratava de dizer, está ali, burocratas do bem, agora também vão dizer, está aqui, produtores de fetiches, né? Cabe a vocês agora tapar os buracos, obturar aquilo que a gente deixou feito um queijo gruyère, mas que não tem jeito, a gente vai passar para frente, tem outras coisas mais importantes a fazer, se ocupem disso. A terceira vertente do mito do religioso, inventado pelo pensamento leigo, né? Esse é mais famoso e tem emblemas, aliás, tem credenciais mais nobres. É a ideia de religião como guardiã ou fetiche da heteronomia. De novo, vamos explicar aqui a palavra complicada. A palavra complicada quer dizer o seguinte: o todo social aparece para cada indivíduo como alguma coisa que ele não pode explicar. Não se trata só das incoerências. É a totalidade do funcionamento social para cada um de nós. É alguma coisa, dizem os racionalistas, que aparece como se fosse um milagre, que aparece como algo ex machina, que aparece como produto efetivo de uma vontade superior que pudesse se colocar acima de todos os interesses, acima de todas as contingências e fazer da cultura um cosmos e não um caos, né? Para cada pessoa que senta e põe a mão na cabeça 2 minutos, diz, mas eu não sei como é que essa engrenagem funciona. Eu não sei como é que pode funcionar. Né? Se a gente costuma se desavinhar até com a gente próprio, se a gente sequer muitas vezes se entende, se a gente vai dormir pensando A e acorda pensando B, como é que em função disso e de todas as mudanças que acontecem no contexto, como é que o todo social vem funcionar? Ora, em função disso, em função dessa aparente opacidade do funcionamento do todo social, esses teóricos aqui disseram, bom, a religião, no fundo, o que é? Ela é uma máquina, é uma engrenagem de produzir alienação. Como o indivíduo não é capaz de perceber de imediato isso, a religião vem para poder mantê-lo alienado, mantê-lo afastado de sua condição de produtor de tudo isso. E em função dos diversos poderes sociais, ela vem sempre ocultar aquilo que dá ao social a aparência que atualmente ele tem. Se o social tem aparência X, eu tenho uma religião que diz é assim. Se tem uma aparência Y, vem a religião e diz é por isso. Por aquilo outro, e uma vez entendido o porquê a sociedade funciona daquela maneira, você fica tranquilo. Tranquilo para quê? Tranquilo para obedecer o poder dominante, tranquilo para poder evitar aquilo que o pensamento racional e racionalista ou científico não evita, que são as torturas da dúvida, que é a nobreza do hesitar, que é a nobreza do saber que tem que esperar, que não é a pressa tola e estulta dos crentes de tornar qualquer enigma mistério. Ora, o enigma, dizem eles, né, nada mais é do que aquilo que a ciência até agora não descobriu, mas que amanhã vai descobrir, que a razão vai descobrir. O que é que faz o religioso? Ele promove uma espécie de metamorfose do enigma, fazendo daquilo um mistério absolutamente insondável, que no fundo é a criação divina. O pensamento racional dos últimos séculos projetou na religião suas próprias interpretações e suas próprias verdades. A resposta secular sobre o que é religião esqueceu de levar em conta o que a própria experiência religiosa tem a dizer. O que é a religião vista pelo olhar do sagrado? Qual a resposta da religião para definir a si mesma? Sobre isso fala o psicanalista Jurandir Freire Costa. O que os religiosos dizem é o seguinte, muito bem, isso é a história que vocês contam da religião.
Mas essa história, nós achamos que já é uma projeção do pensamento secular em cima da religião. Religião, como nós percebemos e vemos, eu estou falando aqui de cristãos, são todos eles teólogos ou filósofos religiosos, do campo ortodoxo, do campo protestante, do campo judaico, né? Todos eles dizem, religião, não é nada disso do que vocês estão dizendo. Vocês acham que o papel da religião é pegar todo o resto, todo o resíduo recalcitrante do racionalismo, tudo aquilo que escapa humanamente à explicação dele, e enquadrar numa lei. Nós vamos começar daí. Nós vamos começar a dizer para vocês que, do ponto de vista da transcendência religiosa, em particular da transcendência judaico-cristã, a história é muito outra. A relação da lei com o resto não é essa a relação, não é a relação que o pensamento do liberalismo clássico, o pensamento racional tem. Ou seja, de põe para fora ou então enquadra. Na religião, lei não é começo. Lei não preexiste. Lei é algo de secundário. Lei vem sempre depois. Antes da lei na religião, vem algo que vocês esquecem porque incomoda vocês pensar. Antes da lei vem o pacto. E o pacto não tinha código, o pacto não era contrato, o pacto era confiança mútua entre alguém que promete qualquer coisa e cumpre e vice-versa. Antes de Moisés, que veio 400 anos depois, com a tábua da lei, tinha Abraão e Deus. E olha que Deus não pediu pouca coisa. Deus pediu que Abraão fosse com o filho dele para matar o filho dele. E ele, como acreditava na bondade divina, com quem já havia dito que tinha feito aliança, simplesmente se entregou no gesto de boa vontade ao que o Deus dele dizia. A Bíblia pode ser lida como uma sucessão de pactos entre Deus e seus fiéis. No Antigo Testamento, Deus concede as bênçãos na terra e no céu ao povo de Israel, que em troca deveria obedecer e venerar a Deus. Noé estabeleceu um pacto com Deus após o dilúvio. Do pacto com Abrão foi concedida a terra prometida. Do pacto entre Moisés e Deus surgiram os mandamentos. No Novo Testamento, um novo pacto se estabelece entre Deus e seus novos seguidores, os cristãos. Os termos desse novo acordo, no entanto, não são mais claramente definidos. O caminho até Deus passou a implicar em escolhas éticas que dizem respeito a sentimentos humanos como o ódio e o amor. É nossa base. E nossa base significa o quê? Significa que esses restos que vocês acham que tem que ser domesticados, esses restos que vocês acham que tem que ser domado a qualquer custo, isso é a matéria mesma da lei religiosa. E eu explico como. Ora, a lei religiosa, na versão judaico-cristã, sobretudo na inovação cristã, é uma lei que a todo momento se autossuspende. Ela não se revoga. Ela simplesmente se coloca entre aspas. Para quê? Ela se coloca entre aspas para incorporar a ela os restos. Prostitutas, adúlteras, publicanos, samaritanos, gregos que não eram circuncidados ou que eram circuncidados, ou escravos, ou órfãos, ou viúvas. A lei, tal como existe na transcendência religiosa, ela se autossuspende porque o fundamento dela é justamente a capacidade terá de incluir dentro de si aquilo que a princípio lhe parece exterior e que, no entanto, no segundo momento, é como se ela fosse capaz de dizer, eu incorporo. Ele é capaz de fazer parte da enorme referência do que nós chamamos de nós. E os nós quem são? Os nós são, a gente vai reencontrar aí, a comunidade dos chamados. Igreja vem do nome grego eclésia, que significa a comunidade dos que foram chamados por Deus. Na eclésia, valia a ideia de que a vida anterior era apenas provisória. Nada do que o convocado trazia dessa vida terrena servia para lhe garantir a salvação. Dai a César o que é de César.
Na transcendência religiosa, a vida recomeçava, agora com a perspectiva da salvação pela absolvição dos pecados. Os que têm mulher, sejam como se não a tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que folgam, como se não folgassem. Os que compram, como se não possuíssem. E os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Essa ideia da transcendência, que funciona como uma espécie de veto a qualquer um para encarnar a perfeição humana ou para encarnar a lei, é isso, dizem eles, que, embora vocês não saibam, a noção de bem comum herdou. Se vocês perceberem, o bem comum não tem substrato positivo. O que vocês instalaram como sendo bem comum e que deve reger nossa vida e que é capaz de dizer, olha, é rico, mas é arrogante, está errado. É intelectual, mas acha que é sábio, diz que é ignorante. Entende? Ou então, está sendo pai e achando que sabe demais, aprende com o filho. Ou então está sendo, em suma, isso que nós dizemos de um lado. E que certas máximas celebrizaram. Do tipo, tudo que é sólido desmancha no ar. Tipo, nada que é humano me é indiferente. Ou falar, como Heidegger dizia, né? Da insustentável leveza do ser. Isso é a herança dessa transcendência religiosa do messianismo judaico-cristão. Foi ele que instalou na cultura da Europa Ocidental a ideia de que existe alguma coisa, de que existe uma instância que, pelo fato de não ter positividade, por isso mesmo ela tem efetividade. É porque ninguém sabe dizer, ou ninguém pode encarnar verdadeiramente o que é o bem comum, que o bem comum funciona. Nós faríamos com que a vida fosse provisória e nenhuma identidade se fixasse, nenhum regime de poder fosse legitimado. Então, dizem eles, o mito que vocês inventaram do que é a religião é um mito adequado, se vocês quiserem, né, à legitimação das altas origens que vocês quiseram se dar, mas não é isso que corresponde exatamente à transcendência religiosa. Vejam só, quando, em cada vez nessa cultura europeia, algum governo quis encarnar o bem comum, quis dizer, aqui está, de A a Z, tudo que é necessário, tudo que é preciso, para que isso seja o bem a qual todos aspirar, vocês sabem qual foi o resultado. Vocês sabem qual foi o resultado. Né? Ali você deu ao bem comum positividade. Ali você fez do bem comum alguma coisa conhecida em todos os seus detalhes, quando o bem comum era simplesmente um imperativo de interdição de alguém que quer ser qualquer coisa e acha que isso é salvação, ou alguém que quer ter qualquer coisa e acha que isso é salvação. Né? Da mesma forma, se alguém do ponto de vista da vida pessoal imagina que encarna a certeza e a correção do que é eticamente desejável, vocês também já sabem o que é que isso dá. No polo psicopatológico é a paranoia. Né? No polo psicológico, vocês vão ver, é do narcisismo absolutamente impiedoso, da psicopatia. Alguém incapaz absolutamente de duvidar daquilo que ele crê, daquilo que ele faz e daquilo que na cabeça dele ele tem direito a ter. A solução mais louca para romper efetivamente com essa transcendência religiosa encarnada nas estruturas das instituições democráticas foi efetivamente o nazismo, que tentou dar ou criar uma mitologia única, onde do Estado ao indivíduo tudo estava inscrito numa só transcendência, a raça. Então, desde o aparelho de Estado até a escolha do casamento e a maneira como se devia pintar, como se devia filmar, como se devia compor música, tudo isso tinha um único código positivo, que era a fantasia, né? O delírio da raça ariana. Isso é efetivamente eu tomar aquilo que a vida empresta, mas não dá, ou seja, um estatuto de provisoriedade, que nos permite continuar pensando a história nossa, pessoal, como a história coletiva, né? Como uma construção que só se dá na pluralidade
das opiniões, que só se dá na medida em que nós organizamos um espaço em que cada um pode exibir sua diferença e que, pelo fato daquilo que nós fazemos ser irredutível e irreversível, a gente aprender a prometer e a perdoar, só nesse espaço esse tipo de transcendência pode existir. Minha preocupação, em última instância, é essa: entender o que está se passando, refazer esse percurso e tentar mostrar a cada um de nós, se é que a gente já não sabe, mas com outros argumentos, né, a importância absolutamente capital da gente retomar essa herança e procurar desenvolvê-la para melhor, mas nunca anulá-la, nunca revogá-la. Porque eu acredito que o preço que se paga cada vez, ou o preço que se pagou, cada vez que a gente se quis livrar disso e encontrar alguma coisa, né, que expulsasse da nossa vida, expulsasse da interação humana esse caráter que a vida messiânica deu, de provisoriedade, de transitoriedade, de não fixidez, de não engessamento naquilo que a gente é e que a gente tem, o resultado foi o terror, foi o pavor, foi a carnificina.